Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês. Sempre muito bom a gente ter esse tempo para estudarmos a palavra de Deus juntos e refletirmos sobre o nosso dia a dia como família, nosso dia a dia como casais, nosso dia a dia como servos de Deus. As lutas são muitas, as demandas são grandes, e poder refletir em alguns aspectos mais pontuais, mais diretos do nosso dia a dia é sempre muito, muito interessante. Por exemplo, quando Paulo nos procura para participarmos desses encontros, é uma alegria para mim estar com os irmãos. E eu espero que nessa noite também Deus nos dê essa graça de, naquilo que vamos conversar, naquilo que vamos observar, nós sejamos enriquecidos e abençoados nesta que é uma dificuldade bastante comum, bastante corriqueira, no nosso dia a dia. Quem é que não está estressado? Só aqueles que estão estressando alguém. Porque tem aquelas pessoas que estressam os outros. Então, pelo menos alguém estará estressado, estará incomodado. É um tempo muito complicado. O tempo que nós vivemos é um tempo de muitas pressões, é um tempo de muitos conflitos, é um tempo de muitas decepções. E é interessante que quando nós pensamos nesse assunto de modo geral, nós encontramos pessoas que estão completamente agitadas e pessoas que estão deprimidas. Então a gente vê esses dois tópicos, esses dois extremos desse contexto que exige tanto de nós. Então, o uso de remédios para dormir, a necessidade de fazer terapias, a necessidade de fazer academia. Eu vou para a academia porque aí eu me desestresso. Então, a gente tem uma série de coisas típicas do nosso tempo, que mostra que o estresse é uma coisa que está presente em todos os aspectos da nossa vida. O que nós vamos falar, de uma certa forma, valerá para todos eles, mas o nosso foco é mais especificamente nas relações familiares, dentro de casa. Então, nós procuraremos ilustrar sempre dentro deste campo, mas isso vale também se está assim no seu trabalho, isso vale também se você está vivendo algum conflito no seu condomínio, com o seu vizinho de rua. Essas coisas todas, elas estão mais ou menos ligadas ao mesmo problema, à mesma causa. Essa presença tão marcante do estresse, ou da depressão, ou do nervosismo, da agitação, da brutalidade, pode nos fazer pensar que é assim mesmo. Talvez o maior perigo a nós refletirmos, principalmente quando pensamos em família, é nós, de alguma forma, dizemos: meus filhos são assim, meu marido é assim, minha esposa é assim mesmo, ele é uma pessoa que está muito estressado. Geralmente a gente coloca isso até como uma forma de justificar uma atitude mais brusca ou de justificar uma discussão, e parece até ser assim, uma boa saída, dizer: olha, a culpa é do estresse. Foi ele quem fez todas estas coisas, e a gente tende a achar que não tem solução, que não há nada a se fazer. E é principalmente sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. O tópico nosso, o tema nosso é enfrentar o estresse. A gente podia ser uma palestra sobre aguentar o estresse familiar. Ok? Aguentar o estresse, a gente tem várias coisas que a gente pode pensar sobre isso. Mas eu quero pensar naquilo que a gente precisa ter em termos de atitude para que, de alguma forma, a gente consiga mudar um pouco desse contexto, mudar um pouquinho dessa história e tentar trabalhar de uma forma diferente essa situação, esse contexto em que nós vivemos. A primeira coisa importante para dizer é que, e antes de entrar na questão bíblica em si, é que, tecnicamente, estresse é uma coisa boa. Estresse é uma necessidade da nossa condição humana.
Então eu fui lá no dicionário Hawais para ver lá o que estava lá escrito sobre estresse. As palavras, para ser um dicionário, elas são bastante complicadas, né? Então talvez seja mais complicado do que isso. Mas ele diz assim: estresse é o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional. E ao perturbarem a homeostasia eu tive que buscar, né? Homeostasia são os nossos hormônios, né? Aquilo que está ali, né? A paz dos nossos agentes químicos dentro de nós, né? Ao perturbar os nossos agentes químicos, levam o organismo a disparar um processo de adaptação, caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina com várias consequências sistêmicas. Então veja assim, se você está andando na rua e de repente alguém aponta um revólver para você e diz a você: pare, é um assalto. Se você não tivesse estresse, você continuaria andando. Ou seja, você não perceberia que você está diante de um perigo. Então, o estresse é quando alguma coisa é percebida, algum estímulo é percebido, isto é um assalto, ou cuidado, ou fogo. Essas coisas, quando elas são ditas para nós, no contexto certo, falando assim, ninguém se perturbou, ninguém se assustou, certo? No contexto certo, na hora certa, não são as palavras, mas é aquilo que nós sentimos. E o que nós sentimos? O nosso coração disparar, alguns reagem, aí a reação são diversas, né? Tem gente que sai correndo, tem gente que desmaia, tem gente que consegue manter a calma, e manter a calma é uma reação ao estresse, certo? Ou seja, ele entendeu que deveria agora se conter e não falar. Então, o nosso corpo, ele reage, às vezes dando forças onde nós não tínhamos, ou dando paciência. Eu nem sei como é que eu consegui me manter tão calmo naquele momento. Tá? Então, passou uma série de hormônios no nosso corpo que fizeram com que a gente ficasse paralisado naquela situação, porque mexer-se talvez trouxesse perigo. Então, o corpo, ele reage a essas situações, ele encontra forças ou ele se acalma. O que os remédios fazem para nós nesse contexto é mais ou menos isso, né? Então, ele joga um pouquinho mais daquele hormônio que nos dá sono, ou joga um pouquinho mais daquele hormônio que nos faz acordar, dependendo de como que a nossa condição física está alterada. Então, isso é absolutamente normal. Nós precisamos disso para atravessar a rua, nós precisamos disso para fazer o trabalho. O prazo está chegando, é importante que mais sangue vá para a nossa mente, para que a gente consiga terminar a coisa na hora certa. O cheiro da comida começa, né? A comida começa a mudar de cheiro, então a cozinheira já sabe que tem que correr, tem que ir lá diminuir o fogo, tem que ir lá dar uma mexida. Todas essas coisas são parte do estresse. E elas são absolutamente normais. Então, o que há de problema nesse tempo? O que há de problema nesse tempo é que essa fuga do controle, do habitual, do comum, está acontecendo com muito mais frequência. Está acontecendo de forma contínua. De tal forma que a gente está sempre ou lá em cima, ou sempre lá embaixo, dependendo da reação do seu corpo. Vamos pensar isso para entender como é que isso é natural no nosso corpo. Se eu jogar em você uma claridade, uma luz muito grande, joga um flash no seu olho. Esse flash ele vai terminar, mas o que vai acontecer? Você vai continuar com aquela escuridão, né, no seu olhar, certo? E ela vai passando aos poucos. Ou um barulho muito alto. Então, vem aquele barulho muito alto, aquilo te incomoda, some, e você fica ouvindo aquele zumbido até o seu ouvido voltar ao normal. É assim que o estresse funciona. Só que o que acontece? Se eu ficar com a luz no seu olho o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai ficar cego. Okay? Então, aquela sensação temporária de não enxergar nada
vai aumentando, de tal forma que a sua córnea, né, o seu nervo óptico, não vai conseguir se recuperar daquele impacto. É isso que o estresse está provocando em nós. Então nós vivemos num estado de nervos contínuo. Nós saímos do trabalho e chegamos em casa e nós não conseguimos desacelerar. Porque nós fomos estimulados tanto com as discussões que nós continuamos acelerados. Eu lembro quando nós tínhamos reuniões do conselho à noite. Então, eu nunca gostei de fazer reunião do conselho à noite, porque termina a reunião do conselho e eu continuava pensando. As discussões, os problemas, as coisas que tinha que resolver. Então, eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, só ia dormir 1h, 2h da manhã, porque até eu conseguir colocar minha mente novamente em paz para poder dormir. Então, nós vivemos esta questão de estar em estado anormal. E é isso que está começando a afetar os nossos lares. Às vezes, não aconteceu nada em casa, mas o marido chegou nervoso. Mas a esposa atrasou para chegar em casa e ela está preocupada que a janta vai sair mais tarde do que normalmente. E ela veio pensando nisso o tempo todo em que estava parada no trânsito. Isso, quando nós chegamos dentro de casa, isso causará esse estado de agitação, esse estado de nervo, que alguém pergunta: o que eu posso fazer? Você não está vendo? Está tudo atrasado. Não, espera aí, calma. Por que calma? Calma por quê? Ou seja, nós estamos há tanto tempo sendo pressionados por isso, que às vezes o problema não é nem em casa. A situação nem é entre o casal ou entre os pais e os filhos, mas nós estamos nesse nível de irritação exacerbado. Às vezes são coisas do dia a dia, o filho é bagunceiro mesmo. E você arruma e vem lá, ele desarruma, e você põe no lugar, e daqui a pouco você ouve lá o vaso caindo, e daqui a pouco lá você ouve o prato quebrando, e aí você dá a comida e não sei como que consegue, o garfo está lá no lustre, alguma coisa vai acontecendo, e são coisas que a gente vai observando, ou da criança que chora demais, o bebê que não dorme, ou daquela criança que não quer comer, ou daquele adolescente que não consegue mais controlar as mãos e começa a derrubar as coisas, ou então a desobediência, e então ele quer ter a sua autonomia e quer testar a sua paciência, e todas essas coisas vão irritando a gente. Todas essas coisas vão consumindo a gente por dentro. Até o momento que você diz: eu não aguento mais. Eu não quero mais saber. Faz do jeito que você quiser. Faça o que você quiser. Essas são reações naturais a problemas concretos. E a pergunta, como eu disse para vocês, é assim mesmo? Eu vou dizer para vocês: olha, não se incomodem com isso, vai acontecer isso, o marido quando vai falar o que não deve para a esposa, de vez em quando o pai vai bater no filho com mais raiva, às vezes o filho vai se levantar contra o pai e vai ser violento, mas tudo bem, são coisas assim da vida, você sabe como é que é, né? Nós somos seres humanos, pecadores. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia sempre nos estimula a pensar como podemos ser transformados. Como aquilo que não está certo, aquilo que não reflete o bem que Deus estabeleceu, pode ser buscado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz: pode ser alcançado. A gente pode experimentar estas coisas. E algumas coisas podem ser feitas, e nós, na verdade, nós já sabemos. O que eu quero fazer é estimular cada um de vocês a lembrar delas e colocá-las em prática, para que vocês possam ver o quanto que pode ser diferente a nossa vivência familiar. Agora, é importante lembrar que não é só, o estresse não é alguma coisa própria ou exclusiva do nosso tempo.
Na época dos meus pais era bem mais tranquilo, né? Não tinha tanto carro na rua, né? A gente podia brincar, os filhos saíam. Era assim no seu tempo. O filho podia chegar a hora que quisesse, não tinha nenhum perigo. Era assim, Arnaldo? Era assim? Não, podia chegar a hora que quisesse, 1h da manhã, 2h da manhã. Os pais nem se preocupavam com isso. Eu não lembro dessa história, não. Certo? Na verdade, eu lembrava o contrário, né? Deu 7, 8 horas da noite em casa. Né? Mas não tinha perigo nenhum. Bom, talvez não tivesse perigo nenhum, mas alguma coisa estava ali sendo necessária para que a família pudesse ter paz. E aí, esticava um pouquinho, meia hora, 40 minutos, chegava escondido, né, para o pai não saber. Né? Ok, sempre houve. Mais do que isso, a Bíblia nos mostra, apesar de usar outros nomes, muitos exemplos de situações difíceis, como aquelas, iguaizinhas àquelas que hoje nos perturbam, que hoje nos causam estresse. Por exemplo, a Bíblia fala muitas vezes de problemas financeiros. Problemas financeiros? Sim, crise econômica, conhece alguma? Já ouviu falar? Certo? Desemprego, já ouviu falar de alguma coisa assim? Na Bíblia tem um monte. Não, pastor, como desemprego na Bíblia? Tem um monte de vezes. Procura a palavra fome. Havia fome na terra. Quando Abraão chegou na terra prometida, Deus diz, essa é a terra que eu vou dar para você. Aí Abraão chegou lá, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que tinha fome na terra. E aí o que ele fez? Vou para o Egito, porque aqui não dá para viver. Certo? Ruth, né? Elimeleque e Noemi, né? Estão lá em Judá e o texto diz que tinha fome na terra. E aí tiveram que ir para Moabe para tentar buscar trabalho, para buscar sustento. Nos dias de José teve fome. Nos dias de Ezequias teve fome. Fome nos dias para a igreja de Jerusalém teve fome. Procura na Bíblia quantas vezes as pessoas passaram situações de fome, de crise econômica. Está lá. As mesmas dificuldades, gente tendo que se mudar, gente tendo que receber doação, gente tendo que ser abençoada por Deus, porque a terra estava com dificuldades financeiras. Paulo fala das vezes em que ele passou fome, das vezes em que ele não teve os recursos necessários no trabalho missionário. Essas coisas, elas certamente incomodavam as pessoas e as famílias, tanto quanto incomodam a gente hoje. E nós vemos então o que essas pessoas fazem diante do tempo de fome, e nós podemos aprender muito, tanto com os seus erros nesses momentos, porque, como todos nós, eles tentaram solucionar as coisas do seu jeito, como o modo como Deus os abençoou e cuidou deles, para que a fome não os levasse, para que eles não fossem consumidos pela fome. E aí a gente percebe que nas crises econômicas que afetam tanto o nosso relacionamento, não estamos conseguindo pagar as nossas contas direito, as contas do supermercado, as contas do cartão estão aumentando, e agora como é que a gente faz? Tem muita coisa na Bíblia sobre isso, que poderiam nos fazer, sim, precisamos reagir a isto, mas reagir de forma produtiva, de forma santa sobre essas coisas. É interessante que em várias dessas situações onde as pessoas estão enfrentando problemas financeiros, elas vão logo desenvolver problemas familiares. Então, no caso lá de Abraão, em Gênesis 12, quando eles vão para o Egito, Abraão está chegando no Egito e lembra de uma coisa: a minha esposa é muito bonita. E esses homens no Egito não são gente boa. Sara, faz o seguinte: diz que você é minha irmã. Porque assim, as pessoas, você é muito bonita, as pessoas vão me tratar bem por sua causa.
Mas se você disser que eu sou seu marido, além de me tratar mal, quem sabe eles até me matem para ficar com você. E Sara então disse, né, que era irmã, e aí começaram os homens a se gabar, a gabar dela diante do faraó, e faraó então resolveu trazê-la, né, cortejá-la para ser, né, uma de suas mulheres, e o problema que isso gerou em casa, né, o texto bíblico não fala, né, mas eu imagino que situação difícil aquilo produziu. No caso de Noemi, ela saiu de Judá, de Belém ali, para poder enfrentar a fome, e lá em Moabe ela perdeu o marido e os 2 filhos. Ficou viúva. E ela até mudou o seu nome depois daquilo, diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, de amargura, porque Deus acabou com tudo aquilo que eu amava. Isso é estressante, não? Isso deve ser bastante duro de enfrentar. Essas coisas, elas produzem em nós medo. E às vezes não só são as coisas ruins, só as dificuldades. Pensa um outro exemplo interessante da vida de Abraão. Abraão está voltando de uma guerra. Seu sobrinho Ló foi levado cativo, e ele vai em socorro de Ló e vai enfrentar poderosos reis, né, que vieram lá da região da Babilônia, e ele vence aqueles reis, traz de volta todas as riquezas lá das cidades de Sodoma e Gomorra, traz toda a população, tanto que o rei de Sodoma diz, olha, me dá as pessoas, você pode ficar com todas as riquezas. Um momento de grande vitória para Abraão. Abraão diz, não, eu não preciso de nada, Deus está cuidando de mim. Eu não quero que você diga que que eu enriqueci por sua causa. Pode levar tudo que é seu, eu não quero nada. Os homens que foram comigo vão pegar a sua parte e eu não quero nada. Mas aí logo depois você vê, Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, não tenha medo. Você vai ter uma herança muito grande. Mas do que Abraão tem medo? Ele acabou de vencer, ele era capaz, ele podia ser o homem mais rico daquela região, ele podia dominar, ser rei naquele lugar agora. Do que ele tem medo? Ele diz, Senhor, eu tenho tanta coisa, mas eu não tenho um filho. De que me adianta ter tanta riqueza, de que me adianta tantas vitórias, de que me adianta ser reconhecido pelas pessoas, se tudo que eu tenho não vai ser da minha descendência, eu vou passar para os meus servos. Então, nem só os momentos de crise econômica geram essas dificuldades. Às vezes, o que está gerando o temor no coração, a ansiedade, ou que, como nós chamamos, o estresse, é um desejo não alcançado, uma expectativa frustrada, algo que nós esperávamos construir e não construímos. Especialmente quando nós confiamos na riqueza, no dinheiro, quando nós confiamos em coisas deste mundo para nos trazer felicidade, é muito comum as pessoas se frustrarem e perderem o sentido da vida porque têm tudo e descobrem que ainda não têm tranquilidade no coração. Os últimos dias aí foi um período aí de febre, né, discussão sobre suicídio. E nós temos visto que os países com maior índice de suicídio são aqueles países mais desenvolvidos. Justamente por quê? Porque as pessoas têm tudo e o coração ainda está vazio. Então, a dificuldade, o estresse, o distanciamento, o isolamento, os conflitos não são só porque nós estamos passando por crises. Às vezes, nós construímos, fizemos todas as coisas e a gente não consegue mais perceber o sentido da nossa vida. Acontece muito isso com a aposentadoria, né? Eu conheço um casal que passou dificuldades muito grandes depois que o marido se aposentou. Viviam muito bem, felizes e tal, né? Mas a esposa começou a ficar muito incomodada com aquele homem sentado, né, o dia inteiro em casa, atrapalhando. Né? Não, vai para a sala, agora eu vou limpar a cozinha. Vai para a cozinha, que agora eu vou limpar a sala. Vai para o quarto, sai do quarto. E eles tiveram muita dificuldade de se adaptar à aposentadoria. Não é um sonho de todo mundo? Certo? Terminar o trabalho, ficar o tempo inteiro em casa, né? Poder ficar o tempo todo do lado da nossa mulher amada. Mas agora, o que a gente faz?
certo? Cada um tinha a sua rotina, marido não sabe ajudar, né? Nunca ajudou em casa. Então, essas coisas elas são normais, mas elas nos afetam, elas acontecem conosco. Há desafios pessoais, há problemas. Davi, fugindo de Saul, com medo de Saul, foge para Aquis. E quando ele chega lá nos filisteus, ele acha que ninguém vai reconhecê-lo. Alguém prende ele e diz: olha aqui o herói de guerra de Israel. Esse homem, as mulheres estavam cantando, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Prenderam ele e levaram para o rei. E o texto diz que aquilo angustiou muito o coração de Davi. Que Davi ficou angustiado com aquilo e ele se fez de louco. Começou a babar, começou a rabiscar as paredes. A gente não sabe exatamente quais foram, se aquilo era uma estratégia, se aquilo era um surto psicótico de Davi. Mas o fato é, ele sabia, minha vida está por um fio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se foi uma reação pensada ou não, a gente não tem como saber, mas o fato é, Davi estava num problema sério. A morte de Absalão, o incesto entre os seus filhos, coisas que trazem essas dores, coisas que trazem essas dificuldades. E os conflitos interpessoais que também existem, textos diz que Jacó amava mais José do que os outros irmãos. E os irmãos então passaram a odiar José, e Gênesis 37 diz que eles não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Você já ouviu? Já passou por essa situação? Não consegue mais falar normal? Toda conversa gera uma discussão. Era assim que estava a família de Jacó. Era assim que estava a família de José. Eles já não conseguiam nem conversar mais, era só gritaria dentro de casa. Era só porta batendo dentro de casa. Era só ofensas dentro de casa. E a gente vê isso acontecer, não? E essas coisas estão acontecendo com a gente. A Bíblia está falando de todas estas coisas na família de Jacó, na família de Davi, na família de José. Os irmãos de Jesus estão lá preocupados. Jesus, você está louco? Você não come? Você não para, fica falando para todas as pessoas, andando de lugar para outro. Teve um dia, Maria e os irmãos chegaram e disseram: Jesus, tem alguma coisa errada aí. Essas coisas estão acontecendo na Bíblia também. Essas coisas que hoje nos preocupam, os medos, os conflitos, as frustrações, a ansiedade, as preocupações, todas estas coisas estão lá na Bíblia. E as pessoas estão enfrentando essas coisas como nós também estamos enfrentando. Então, eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, como a Bíblia nos ajuda e nos orienta. O que ela diz que nós podemos fazer? Se essas coisas estão aí, estavam lá com eles, estavam aqui, o que Deus disse para eles, para que eles pudessem enfrentar isso? As dificuldades, elas virão. A fome, a crise, o conflito, a ameaça, a decepção, todas essas coisas, elas virão. Mas o que a Bíblia diz que nós podemos fazer? Quero trazer então para vocês alguns versículos que podem nos ajudar nisso. A primeira coisa, nós temos que pensar o quanto que nós podemos mudar esse conceito. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O que é que pode alegrar o nosso coração? Talvez você não esteja assim tão incomodado com o estresse, mas a Bíblia diz, isso nos abate. Então vamos buscar as boas palavras. Vamos buscar
aquilo que Deus tem orientado para nós, de tal forma que a gente então consiga tratar destas coisas, pelo menos dentro de casa. Fazer com que o nosso lar seja, no meio de tantas pressões que nós vivemos, um lugar onde nós possamos compartilhar a paz. O lugar onde a gente possa conviver bem, um lugar onde a gente possa desenvolver esta alegria que nos fortalece. Então, quando a gente está agitado no trabalho, está angustiado no trabalho, a gente vai desejar, eu quero chegar em casa logo. Porque quando eu chegar em casa, o meu coração vai encontrar paz. Quando eu estiver enfrentando um momento de crise, uma dor, uma enfermidade, quando eu receber uma má notícia, o que eu vou desejar, eu quero chegar logo em casa, porque quando eu chegar em casa, eu vou encontrar com os meus filhos, eu vou encontrar com meu esposo, com a minha esposa, e eu vou encontrar paz. Algumas coisas são ditas para nós sobre todas estas situações. A primeira delas, Filipenses 4, 6 e 7. Bem conhecido nosso. Para falar a verdade, nenhuma dessas coisas é nova. O que eu quero perguntar a vocês é se estamos usando-as, se elas estão sendo praticadas por nós, ou se estamos deixando o estresse prevalecer. Alguém lê para mim? Filipenses 4, 6 e 7. E o 7. E a paz de Deus que recebe todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, corações e mentes agitados, sentimentos e pensamentos preocupados. A Bíblia diz, é possível que uma paz que venha de Deus guarde o seu coração. Agora, o que é que você precisa fazer? Você precisa pegar este problema, esse conflito, essa frustração, este desejo e colocar diante de Deus. Não importa o que seja, o texto diz sobre orações, sobre petições, sobre súplicas e até ações de graças. Ou seja, é possível inclusive que as nossas alegrias nos estressem, nos tirem do comum. Então, é importante que todas essas coisas sejam colocadas diante de Deus. E Deus diz, em contrapartida, eu vou trazer paz ao seu coração. Porque eu posso ganhar alguma coisa e aquilo pode se tornar para mim um medo tremendo de perder. Sabe aquela mãe que acabou de ter um filho? E aí o filho vai dormir à noite e ela diz, não está se mexendo. Não está respirando. Mexe nele, vê se ele está respirando. Coisa preciosa uma criança dormir, não? Mas a gente tem medo de perder. E está certo. A gente tem medo de perder. Então, as ações de graça a Deus, que bom meu filho está dormindo, guarda ele. Deus, que bom meu filho chegou em casa, o Senhor o guardou. Sabe, a gratidão ela é importante nesse contexto, não só as petições também, mas a gratidão, porque a gratidão nos ensina que Deus cuida. Da próxima vez que ele sair, o meu coração vai estar mais confiante em Deus para aquela situação, para aquele perigo. Use isso. O coração começou a ficar agitado, você está angustiado, vem um mau pensamento na sua mente, você não sabe como se livrar daquele sentimento, está com ciúme do marido, certo? Ore. Coloque diante de Deus, Deus, não estou conseguindo conversar direito, Deus, estou desconfiado, Deus, estou com medo, me ajuda, me dá a tua paz. Jesus disse, vocês não pedem, Tiago vai dizer, vocês não pedem, vocês não recebem porque vocês não pedem. Orem,
Essa é uma das coisas fundamentais. Mas é importante também saber que nós oramos não apenas para garantir que Deus faça as coisas por nós. E essa é uma segunda lição, mais difícil talvez do que orar. Porque o que a Bíblia nos fala é que a gente entregue as coisas nas mãos de Deus. Vamos abrir lá a primeira carta de Pedro 5, os versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhar-se diante de Deus, para que no tempo que ele achar oportuno, ele te exalte. Então é importante para a gente poder enfrentar esta vida, que a gente sabe que nem tudo vai acontecer como a gente espera, nem do jeito que a gente espera, nem na hora que a gente espera. É importantíssimo a gente saber isso, porque Jesus vai lembrar, você está ansioso com o dia de amanhã, como é que você vai garantir um dia a mais de vida? Se Deus quiser tirar a sua vida amanhã, o que você vai fazer para evitar que isso aconteça? É importante que a gente saiba que a gente não tem poder sobre os acontecimentos. E isso deve, a gente deve, sabe aquele ditado que não tem remédio, remediado está, né? A gente tem que lembrar que eu tenho que dizer, Deus, o que o Senhor quiser, eu aceito. Ter paz em Deus não é só garantir que Ele faça as coisas do nosso jeito. A paz de Deus é saber que Ele fará. Fará, e aí a garantia é dupla nesse texto. A primeira, ele diz, ao final das coisas, no tempo certo, Ele nos exalta. Ou seja, eu me humilho, mas o objetivo de Deus não é me humilhar. Eu entrego nas mãos de Deus, mas o objetivo de Deus não é me decepcionar. E aí vem o segundo ponto, porque Ele tem cuidado de mim. É preciso ter essa segurança, e essa segurança vai nos trazer paz. Às vezes nós vamos enfrentar dores terríveis, até mesmo dores como a perda de alguém que nós amamos. Davi chora pelo filho que ele perdeu, o primeiro filho que ele teve com Batseba. Ele chora pela morte de Absalão. Davi teve que passar por dores terríveis, inclusive a dor de perder filhos. Mas o que Davi sabia? Davi sabia, Ele é Deus. É o que Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Se a gente pudesse, se a gente tivesse essa segurança no nosso coração, se a gente tivesse essa convicção, nós somos criaturas de Deus, Ele é Senhor soberano. E eu preciso saber me colocar no lugar que me pertence. Mas eu não faço isso de modo fatalista, eu faço isso sabendo, esse Senhor soberano me ama. Eu não sei como perder meu emprego vai me exaltar, ou como perder meu emprego vai mostrar que Ele cuida de mim, mas é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. E se isso acontecer, quando a adrenalina começar a correr, quando as mãos começarem a formigar, quando o meu coração começar a disparar, eu vou lembrar, eu vou esperar o momento de Deus. Eu sei que Ele vai apagar essa dor do meu coração. Eu sei que Ele vai me ajudar a enfrentar e ultrapassar esse momento. Eu sei que Ele pode me dar esperança. É isso que Jeremias faz. Jerusalém está destruída. Ele diz, eu quero trazer ao meu coração aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, o
que eu tenho, né? O que eu posso dizer que é meu? Nem a minha vida é minha. Eu só estou vivo porque Deus teve misericórdia de mim. Humilhar. Mas ele diz, mas elas se renovam a cada manhã. No tempo oportuno ele exalta, ele mostra que tem cuidado de nós. Qualquer que seja a dor, aquelas mais angústias, aquelas mais irreparáveis do ponto de vista humano, confia. Coloca a sua segurança em Deus. Saiba que Ele te ama. Então, quando os temores, quando as ansiedades, quando as dores, quando a morte bater na sua porta, humilhe-se diante de Deus. E espere Ele te levantar. Espere Ele mostrar cuidado. Espere Ele te dar o consolo. Não fique culpando, a culpa é sua que deixou ele sair e agora ele está aqui no hospital. A culpa é sua que não deu educação, agora ele está lá no meio da bandidagem. A culpa é sua, agora nós perdemos o nosso filho, o que nós vamos fazer? Às vezes até há culpas, sim. Às vezes nós estávamos dirigindo, distraídos, batemos o carro, houve um acidente, a culpa foi minha. Isso é reconhecer a minha fraqueza, a minha falibilidade, mas a pergunta é, e Deus nisso? Eu provoquei um acidente, eu perdi o meu filho nesse acidente, e Deus nisso? Deus tem algo a fazer? Deus pode fazer alguma diferença? A Bíblia diz que Ele pode, mesmo nessa situação tão extrema. E são tantas as situações menos extremas que nós enfrentamos, não? Mas nós não conseguimos nos erguer, nós nos abatemos, nós nos irritamos, nós queremos culpar, nós queremos ser ressarcidos das coisas. Desenvolva a sua vida espiritual. Aprenda a viver de fato em comunhão com Deus. Lembre-se que não é nesta vida que as promessas de Deus se cumprem. De que nós somos chamados por Deus e Deus sabe que essa vida tem limites. Nós somos chamados por Deus a uma outra vida, a uma vida chamada eterna. Justamente porque eu não vou viver para sempre, porque meu filho não vai viver para sempre, porque eu não vou resolver todos os problemas. E é por isso que Deus disse, olha, eu vou cuidar de vocês nessa caminhada, mas quando tudo acabar, eu começo de novo e começo para valer. Se a gente não aprender isso como cristãos, fica bem difícil. Fica bem difícil, porque, de fato, vão haver coisas que vão tirar de nós a paz. É preciso estruturar biblicamente a nossa vida. Esse é um outro princípio importantíssimo que a gente tem que guardar. Vamos abrir lá em Gênesis 34. É uma história familiar muito interessante. Jacó tinha apenas... Pelo menos a Bíblia registra apenas uma filha de Jacó. Ela chamava Diná. Vivia naquele monte de irmão, né? 12 irmãos e Diná, coitada, né? Tendo que fazer, né, a arrumação da casa sozinha lá, né? Uma das mulheres de Jacó tinha morrido, Lia já era mais velha, então certamente Diná tinha muito trabalho lá como única menina entre muitos irmãos, e um dia ela saiu para brincar com as meninas ali do bairro, saiu ali para fazer amizade com outras meninas e acabou sendo violentada. Situação terrível na vida de Jacó. Jacó não soube como lidar com a situação. O rapaz arrependido até veio pedir, né, a Diná em casamento. O que eu fiz foi errado, não está certo mesmo, eu quero reparar o meu erro. E os filhos de Jacó então chegam e dizem, ele vai abusar da nossa irmã. Fizeram uma estratégia lá. E enquanto eles estavam distraídos, preparando para o casamento, por causa da circuncisão, eles foram lá e mataram a cidade toda. Os filhos de Jacó fizeram ali um massacre. Imagina a situação dentro da casa de Jacó. Olha o que ele vai dizer para os seus filhos. Gênesis 34, verso 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra.
entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e eu serei destruído, eu e a minha casa. Jacó tentou consertar a situação. Os filhos disseram: mas pai, você ia deixar eles fazerem isso com a nossa irmã? É difícil dizer quem está certo aqui, né? Jacó devia ficar quieto, os filhos tinham que se vingar. Como resolver uma situação tão difícil como essa? Mas o fato é, eu estou perdido. Todo mundo vai vir contra mim agora. Eu não tenho mais como salvar, eu não tenho mais como proteger a minha família. Nós somos poucos. O texto então continua. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. A gente sabe um pouquinho, né? Lembra um pouquinho da história de Jacó, que Raquel trouxe escondido alguns ídolos do lar, e Jacó nem sabia que isso aconteceu. Né? Mas o texto mostra, não sei se depois, né, que a situação não ficou assim tão escondida, né? Porque Jacó tem consciência, os seus filhos estão adorando deuses estranhos. Seus filhos estão usando brincos nas orelhas, seus filhos estão usando um tipo de roupa. E a questão não é se era brinco ou se era roupa, a questão é que aquilo marcava, identificava os seus filhos como pessoas que viviam de acordo com os padrões daquela região, daquela vizinhança. Não era só Diná que estava fazendo amizade com os meninos com as meninas da rua. Os filhos de Jacó também estavam fazendo, ouvindo as músicas, fazendo as brincadeiras, assumindo os valores. Bom, você quer ter paz na sua casa? Você quer que o seu lar seja diferente? Comece a mudar os seus costumes. Todo mundo briga de vez em quando. Todo mundo briga de vez em quando, mas um cristão deve agir diferente. Mas é normal a gente ficar nervoso. É normal a gente ficar nervoso. Mas o cristão tem que aprender a mansidão. Mas isso aqui não tem problema, todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas porque todo mundo faz, todo mundo está vivendo essa vida maluca. Será que a gente não pode abrir mão dessa compra? Será que a gente não pode apertar um pouquinho o nosso orçamento? Será que a gente não pode deixar um pouquinho para depois essa reforma? Mas todo mundo já pintou a casa. Ok, mas você tem condições para fazer isso? Não tem, mas a gente faz dívida. Aí, vai apertar o calo, uma hora vai apertar o calo. Uma hora eu vou esquecer que a gente está nessa situação porque a gente pintou a porta da casa. O que vai acontecer é que a gente não tem dinheiro, porque vai acontecer que a gente não conseguiu fazer a compra. Mude os hábitos. Procure começar a entender quais são as coisas que mostram que você tem a orientação do Espírito Santo. Que você responde, que você trabalha, que você organiza as suas coisas de acordo com aquilo que Deus quer. Bom, quando a gente pensa nisso, a gente podia pensar na Bíblia toda, né? As situações enormes, mas eu gosto muito de Efésios 4, 25 a 32. Obviamente não é o único texto que fala do comportamento cristão, mas é um dos textos que eu mais aprecio, então eu quero trazê-los para vocês nesta noite. O texto anterior diz que a gente não deve andar, justamente o que nós estamos falando, não deve andar mais como os gentios andam.
As outras pessoas andam na vaidade de seus próprios pensamentos, sem entendimento, longe de Deus, certo? Com corações duros, insensíveis, fazendo as suas algazarras. Ele diz, vocês não aprenderam isso com Jesus. Vocês estão sendo renovados na mente de vocês. Vocês estão aprendendo a pensar diferente. Vocês estão aprendendo a avaliar as coisas diferentes. Então, diz, vocês devem abandonar o antigo homem e começar a andar em justiça e retidão procedentes da verdade. É isso que diz o que está antes. Aí ele diz, por isso, aí vem as coisinhas importantes que a gente devia pensar, como elas vão ser úteis na sua casa. Deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quantas brigas a gente tem porque a gente não contou a verdade? Porque a gente está querendo esconder alguma coisa da esposa, porque a gente está querendo esconder alguma coisa do marido. Quantas brigas a gente tem? Quanto que o nosso coração dispara quando a esposa começa a mexer, né, na conta bancária, ela resolveu lá e olhar, viu o extrato em cima lá da mesa e abriu o extrato, a conta é de vocês. E aí descobriu que tem lá uma dívida enorme. E que você estava escondendo, porque você não queria preocupar. Você vai dar um jeito, você vai resolver. Deixando a mentira, fale a verdade. Está um problema? Conta. Não vai dar certo? Fala. Vai levar uma bronca? Vai. Fez besteira? Gastou demais? Esqueceu de pagar a conta? Ok. Não, você vai sofrer, por isso vai. Mas não use a mentira. Porque a mentira só vai destruir. Mas você ouviu a verdade e não gostou dela. Você ouviu a verdade e aquilo encheu o seu coração de ira. Ou você descobriu a verdade, então pior ainda. E o texto diz, então, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mais adiante ele vai dizer, perdoa uns aos outros como Cristo perdoou. Sim, às vezes nós temos razão para brigar. E às vezes nós vamos brigar de fato. Mas o que vai acontecer quando o sol se pôr? Ou o que vai acontecer amanhã? A gente vai continuar brigado? Sabe aquela coisa assim, né? Não, vamos parar essa discussão, tal, já foi demais, não, chega, não quero mais falar sobre isso. Aí, 2 dias depois, acontece alguma coisa, está vendo? É por isso que eu sempre falo com você, certo? Porque você faz isso, já falei você um monte de vezes. Não deixa o sol se colocar sobre a vossa ira. Aí Hebreus fala, cuidado com a raiz de amargura, porque ela cresce e ela vai destruir vocês. Temos problemas? Sim, vamos enfrentá-los. Vamos sentar e vamos orar. Vamos pedir a Deus perdão um ao outro, vamos pedir a Deus que nos perdoe. O que fizemos foi errado, ok, mas vamos encarar isso, vamos reunir, nós podemos. Se a gente não pode fazer isso no trabalho, a gente não pode fazer em outro lugar, na nossa casa a gente pode. E como vai ser diferente o nosso lar se essas coisas forem atentadas? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Trabalha. Está apertado ali o orçamento? O que eu vou fazer? Eu vou fazer dívida? Não. Se está apertado o meu orçamento, eu vou perguntar a Deus como eu posso trabalhar. E há maneiras de trabalhar e ganhar dinheiro, há maneiras de trabalhar e não gastar dinheiro. Então, eu não preciso mandar meu carro lavar, eu posso lavar o meu carro. Eu posso limpar a minha casa. Eu posso consertar a minha janela. Talvez não vai ficar muito boa, se for eu que for fazer o conserto. Vai ficar uns 2 ou 3 furos a mais ali naquele lugar. Vai, mas nós estamos precisando. Não podemos contratar alguém agora. O trabalho é um modo como a Bíblia diz. São coisas simples, não? Mas a gente está deixando de fazer. A gente está deixando de cultivar isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. Como é que está sendo a sua conversa em casa? Como é que está sendo o seu tratamento? Produz alegria? Produz calma? Produz confiança? Ok, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Isso, a sua boca está ajudando nisso? Ou está pondo lenha na fogueira? Ou está dizendo que era melhor não... Você não devia nem ter me contado isso. Tá bom, da próxima vez eu minto para você. Procura, mudar a nossa linguagem. Vamos confiar em Deus. Vamos buscar Deus em oração. Vamos pedir que Deus nos ajude. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Há muitas questões que nos tiram do sério, mas a minha pergunta é: quantas te colocam no sério de novo? Como que a sua relação com o seu Salvador, como que a certeza do Espírito Santo morando no seu coração faz com que um fruto diferente surja, diferente da inimizade, da gritaria, da porfia, e de repente você vê no seu coração está saindo bondade, no seu coração está saindo perseverança, do seu coração está saindo domínio próprio, do seu coração está saindo alegria, porque a alegria não é fruto das circunstâncias. A alegria é parte do fruto do Espírito. Pode ter fome na terra. Se o Espírito está no seu coração, ele te conduz à alegria. Ah, mas eu não tenho sentido alegria, pastor. Peça a Deus. Vamos voltar ao primeiro. Ora. Senhor, não dá para me alegrar. Olha como está a minha conta. Senhor, eu preciso da tua alegria, porque esse extrato bancário não vai me alegrar. Senhor, eu preciso da tua alegria, porque eu estou doente. Meu filho está doente, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo encontrar médico, eu não consigo colocá-lo encontrar um lugar para interná-lo. Senhor, me ajuda. Você tem um Espírito de Deus morando dentro de você? Eu sei que essas coisas são muito difíceis, mas eu sei também o poder que o Espírito Santo tem de mudar a nossa visão das coisas. Desenvolva a sua vida espiritual. Estruture biblicamente a sua vida. Há tantos outros textos bíblicos que falam sobre estas coisas. Vamos começar a cultivá-los. E aí então vem a terceira recomendação que eu tenho para você para enfrentar o estresse. Desenvolva hábitos edificantes. Eu quero mencionar 2 deles apenas no texto bíblico. Atos 2,46 diz que diariamente eles estavam de casa em casa, orando e compartilhando o pão. Todos os dias, aquelas pessoas se reuniam para comer juntos e para orar. Eu sei, nossa vida é muito complicada. Como é que a gente faz isso com quantas pessoas? A gente trabalha aqui, trabalha lá, chega atrasado. A minha pergunta é: você com o seu marido, você com os seus filhos, se senta em torno da mesa para orar, compartilhar e partir o pão? Não estou pensando nos demais irmãos da igreja. A Bíblia, aqui o texto fala sobre os demais irmãos da igreja. Mas se a gente não estiver em casa fazendo isso, a gente cada um senta, põe um prato ali, come e tal, e sai correndo. Senta, esquece a novela, esquece o Jornal Nacional, deixa-se para lá, deixa o Netflix para lá, converse. Como é que foi o seu dia? Foi um dia difícil. Vamos orar sobre isso, vamos aproveitar, vamos orar sobre isso.
Converse. Tá uma conversa lá no meu emprego, talvez vai haver uma demissão, e eu estou muito preocupado, porque a gente tem as nossas contas para pagar. Todos os dias, eles estavam dentro de casa, conversando, orando uns pelos outros e compartilhando. Faça. E aí, lógico que eu estou pensando aqui no culto doméstico, mas eu estou pensando em algo até maior do que isso. Eu quero perguntar, como é o seu jantar? Ele é na frente da televisão? Assistindo série, assistindo jornal, assistindo a novela? Ok, não tem nenhum mal nisso. Mas eu quero dizer, você está perdendo uma oportunidade de trazer tranquilidade, trazer paz para a sua família. Pense nisso. Mas eu chego tarde em casa. Eu chego 10 horas, tal. Ok, mas vale a pena esperar para tomar um cafezinho juntos, orar, agradecer a Deus por aquele dia. Ou é de manhã, parar um pouquinho, ao invés de cada um pega lá, toma o seu café e vai fazendo aquela linha de produção. Dá antes da gente sair para a gente orar. Pede a Deus que nos abençoe. Não precisa ser 1 hora, 2 horas. 2 minutos. Em que a gente olha um para o outro e diz, vamos orar por nós. Vamos orar pela nossa família. Vamos pedir a Deus. Daqui a pouco você vai ver que 2 minutos não dá, precisa mais. E você vai querer mais porque é tão bom. Isso vai trazer tanto benefício. Mas a gente sabe disso e não faz. O segundo texto é aquele que está em Tiago 5. Ele fala, se alguém está doente, faça oração. Se alguém está feliz, cante louvores. Mas ele diz algo mais lá no verso 17. Agora apagou aqui, então deixa eu abrir aqui para eu ver. Deixa eu ver qual que é o verso. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Segunda orientação, segundo hábito saudável é, peça oração aos seus irmãos. Dá uma ligadinha e diz, a coisa aqui em casa está meio complicada, ore por nós. Eu estou preocupado com as notas do meu filho na escola, ele não está indo bem, ore por mim. Liga para alguém, um irmão, um amigo, um parente, alguém que você desenvolveu esta afinidade e diga, aqui em casa nós estamos preocupados com isto. Eu queria que você orasse pela gente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós estamos enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades. Em algumas delas nós lembramos desse precioso recurso, pedir a igreja para orar. Mas me parece, não sei, reverendo João, me parece que a gente está perdendo um pouquinho também dessa dimensão, né? Dá o aviso para orar e, quando muito, né, ora naquele momento e depois a gente sai daqui e esquece. Isso certamente é uma das razões de tantas coisas que nos afligem. Então, faça isso especificamente. Liga para um presbítero, que você tem mais proximidade. Liga para um diácono. E fale para ele, eu preciso que você ore por mim. Se ele vai orar ou não, o problema é dele. Certo? Mas fale isso especificamente. Tem um irmão mais próximo, alguém, né, uma amizade de uma família mais próxima. Peça oração. Quem sabe um dia essa família pode vir na sua casa e orar com você no final de semana, no domingo, um pouquinho depois do culto, depois da escola dominical. A gente tem esse recurso. E a gente está sucumbindo diante das coisas. Ok, alguns de nós até conseguem aguentar bem o estresse, as angústias, as preocupações e vai caminhar. Mas nós poderíamos ter sido tão abençoados. Nós poderíamos ter experimentado de tal forma essa paz de Deus que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Coloque isso. Ore.
Coloque diante de Deus sua súplica, seus pedidos. Se humilhe diante de Deus. Seja disposto a deixar fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele quer fazer é cuidar de você. Mesmo que não seja do jeito que você imagina que possa ser. Organize a sua vida biblicamente. Comece a deixar de lado os costumes. Comece a deixar de lado as práticas comuns. Não são só os jovens que têm as novidades que afastam de Deus, não. Nós, já antigos da igreja, também temos as nossas manias que não estão de acordo com a vontade de Deus. Olha para a Escritura e vê o que precisa mudar, vê o que precisa ser trabalhado e trabalhe efetivamente nisso. Reúna sua família para jantar, para conversar, para orar, para ler a Bíblia. E peça a oração dos seus irmãos. São tantas outras coisas que a gente podia fazer, mas eu creio que essas são fáceis de lembrar. Talvez, e eu sempre digo assim, talvez na segunda-feira você se lembre da palestra aqui e diga assim, vou desligar a novela ou não? Aconteceu uma coisa muito importante no Jornal Nacional que eu não posso perder. Bom, lá você vai tomar a sua decisão. Se é importante esse momento juntos, jantando, ou se a notícia sobre a Lava Jato é mais importante. Você vai tomar essa decisão. Mas lembre-se, naquele momento, o quanto que Deus está oferecendo para o seu coração, para a sua família. Lembre-se que estas coisas são dadas àqueles que buscarem. No livro de Jeremias, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias. Pai querido, o Senhor conhece a vida, o contexto, o coração de cada um que aqui está. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto que temos usufruído da comunhão contigo e quanto temos sido abençoados por Ti. É verdade, ó Pai, que muitas destas coisas já nos alcançam e têm nos dado sustento e alegria. Mas também sabe, ó Deus, aquilo que em nós ainda precisa ser trabalhado para que em momentos ou setores ou em circunstâncias da nossa vida familiar, nós possamos encontrar aquele viver que o Senhor tem preparado para nós em Cristo Jesus. E é por estas coisas, Deus, que nós queremos te pedir agora. Pedir a Deus que o Senhor nos dê a disposição de buscar a Ti em oração por elas. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a disposição de nos humilhar e de nos entregar nas Tuas mãos, confiando na Tua bondade e no Teu amor por nós. Dá-nos a orientação da Tua palavra, dá-nos irmãos que verdadeiramente nos amem e caminhem conosco. Dá-nos, ó Deus, o tempo familiar tão precioso na Tua presença, Senhor. E abençoa, Pai, para que desta forma nós possamos usufruir, ó Pai, deste benefício que é viver na Tua presença, que o Teu nome seja glorificado e que especialmente nós possamos ensinar outras pessoas que vivem, ó Deus, em tanta aflição a viver assim, ó Deus. Abençoa, Pai, também as demais famílias desta igreja. Abençoa, Deus, os nossos familiares também que enfrentam essas lutas nos seus lares. A todas essas pessoas fazes chegar a Tua palavra, faz chegar, ó Deus, o Teu ensino, para que eles também se beneficiem destas coisas. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, no amor de Cristo Jesus, é o que pedimos, no nome do nosso Salvador. Amém.